Oi, pessoal, eu sou a professora Nivânia Damas e nós vamos conversar um pouco sobre formação de professores. Para iniciar a nossa conversa, eu escolhi um texto que eu considero bastante interessante porque, para mim, ele é uma espécie de ânimo, de injeção de ânimo para os professores que já estão há algum tempo na sala de aula e uma espécie de alento ou de esperança para os professores em formação inicial ou os que estão iniciando a carreira. O texto é de autoria de Maria Bernadette Nogueira de Souza e se chama Tormenta do Buscar, Refletir para Transformar. É o 7º capítulo do livro Reflexões e Ações no Ensino e Aprendizagem de Línguas, organizado por Leila Bárbara e Rosinda de Castro Guerra Ramos, publicado em 2003 pela pela editora Mercado de Letras. A autora, Maria Bernadette Souza, inicia o texto com a estrofe 106 dos Lusíadas, do primeiro canto. E ela faz isso porque ela vai fazer uma comparação entre o fazer pedagógico e a navegação. Então, para dizer para a gente que ensinar é como navegar por um mar que às vezes apresenta calmaria, em outros momentos muitas tormentas. E assim como o marinheiro, o professor ele precisa enfrentar esses diferentes momentos que acontecem ao longo da execução ou da viagem, digamos assim, né? Então há momentos em que o professor sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer, para quem fazer e por que fazer. Mas existem outros momentos que o assustam, que o assusta e que o deixa bastante preocupado, porque nós vivemos numa sociedade em transformação constante e essas transformações elas vêm para a sala de aula sempre, né? Não tem como desvincular a escola, a sala de aula da sociedade, porque a sala de aula é um reflexo da sociedade em que nós vivemos. E muitas vezes essas mudanças, no caso da educação, vêm baixadas ou são apresentadas aos professores sem que eles as compreendam de maneira mais aprofundada. E aí isso resulta em mudanças de metodologia de ensino, conceitos, ideias que já estavam sendo implementadas e o professor acaba se vendo no meio de uma série de tormentas, no meio a uma tempestade, e sem saber muito o que fazer. E assim, a Maria Bernadette Souza vai nos mostrar um pouco do que representou para ela, que é professora há muito tempo na Escola Pública de São Paulo, no que representou para ela essa dificuldade, essas mudanças e a vontade de ajudar os seus alunos ao perceber as dificuldades que eles próprios enfrentam em termos de ensino e aprendizagem. Ela procura refletir sobre a sua própria prática, mas ela reflete inicialmente por si mesma, sozinha, porque ela é uma professora compromissada com o que faz, ela é uma profissional. Então, de início, as inquietações delas são as tentativas de resolução dessas inquietações são próprias, são dela mesma. Então, ela própria procura meios de aprimorar o seu fazer pedagógico. Quando ela tem oportunidades, discute com os próprios colegas, mas essa é uma realidade que a gente sabe que não acontece muito nas escolas brasileiras, essa troca entre os pares muito constantemente e de forma efetiva. Percebendo que assim não era suficiente, e só isso não era suficiente para resolver todas as suas inquietações, e num determinado momento da vida, ela acaba encontrando um curso que a ajuda imensamente a compreender o que ela faz, como ela faz, por que ela faz. Se ela já era uma professora reflexiva, o curso, então, ministrado pela PUC, pela cultura inglesa, acaba fazendo com que ela perceba que é possível fazer aulas significativas, realmente significativas, porque isso é uma coisa que se diz aos professores, né, que eles precisam fazer aulas significativas, mas o que é realmente uma aula significativa, né? Então, nesse curso, ela compreende que aulas significativas são aquelas que fazem
apresentam conteúdos, apresentam situações que têm estreita relação com a vida social da qual os alunos fazem parte, né? E em termos de língua, por exemplo, como é o caso dela e no caso da formação de professores do curso de pedagogia, por exemplo, a formação perpassa pelo ensino da língua, né? Então, todo o conteúdo, mesmo que não seja de língua, tem que ser dado, apresentado aos alunos num contexto real, né? Num contexto em que ele funcione de verdade, não na vida real, não conteúdos desvinculados da realidade, de forma que o aluno então não compreenda para que aquilo vai servir, qual é a utilidade daquilo que ele está estudando na escola para ele ao longo da sua vida, né? Então ela compreende isso por meio das aulas que participa nesse curso. E ao participar das aulas e sendo preparada para compreender a sua própria prática e transformar a sua própria prática, ela acaba por perceber que a reflexão é uma palavra-chave na vida, que é preciso refletir o tempo todo sobre a própria prática e que essa reflexão, ela se inicia num determinado problema, mas ela nunca para, porque é preciso continuar refletindo, porque novos problemas, novas dificuldades surgirão, novas soluções serão necessárias. E o professor começa a encontrar certeza ou calmaria nesse mar de inquietações quando ele busca por si só, quando ele faz a autoformação, quando ele discute com os seus próprios pares, quando ele vai em busca de formação continuada, né, porque sozinho ele não é ninguém, e quando ele consegue refletir sobre essa prática e faz dessa prática uma constante, né? A partir dos próprios problemas, ele encontra soluções não só na própria prática, mas também nas teorias as quais ele estudou ou das quais ele toma conhecimento ao longo da sua vida, né? Para mostrar isso para a gente, ela constrói um texto parecendo um texto épico, um poema épico, tal qual os Lusíadas são. Então, ela procura mostrar o fazer pedagógico com muitas peripécias, né? Como se tivesse muitas peripécias, muitos atropelos, tal qual os heróis das epopeias, o professor também enfrenta diversas dificuldades. Essas dificuldades têm a ver com as condições de trabalho, com a aceitação da sociedade, no caso a desvalorização da profissão pela sociedade, ou a desvalorização da profissão nas políticas educacionais que muitas vezes, em sua maioria, não consideram o professor como alguém que seja capaz de produzir teoria, alguém que seja capaz de falar sobre a sua própria prática e que deveria ser ouvido na hora de se instituir ou antes de se instituir as políticas educacionais, porque só o professor conhece o ambiente de sala de aula realmente a fundo, né? Qualquer outra pessoa que fale sobre a sala de aula sem conhecimento de causa, sem ter estado na sala de aula, né, ter vivenciado a sala de aula como professor, não faz muito sentido. Talvez essa pessoa não vai compreender exatamente quais são as dificuldades que o professor enfrenta. Então, ao ouvir os professores, ao dar voz aos professores nas políticas educacionais, certamente boa parte dos problemas ou das dificuldades de aprendizagem que os nossos alunos enfrentam serão resolvidas, porque o professor vai se sentir, então, valorizado. Mas ela também alerta que essas dificuldades que o professor enfrenta, de quaisquer forma, salários baixos, né, não importa qual dificuldade o professor enfrenta, não pode ser desculpa para que ele não realize, para que ele deixe de realizar qualquer trabalho importante com as crianças, para que ele realmente faça aulas significativas, né? Então, eu vejo no texto, foi um texto inicial, e para mostrar para a gente que é importante refletir, é importante que nós formemos professores reflexivos, porque se nós formamos professores reflexivos, ele formará alunos reflexivos, né?
que curioso, que também não vai se acomodar, não vai aceitar o status quo e vai buscar transformações, assim como a Bernadette Souza buscou e como qualquer outro professor deve buscar, a fim de tornar as aulas mais significativas e alcançar o objetivo da educação, que é o objetivo maior da educação, que é formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade.